Hello, my friends. Olá, caros amigos. I'm so Estou muito proud feliz and happy e to orgulhoso be de estar part aqui, de of fazer the parte opening of Denim da City abertura da Denim in City São Paulo. em São Paulo. Here are some pictures when we started Nós the começamos first as beginning atividades of em Amsterdã Denim City in Amsterdam to open today para Denim abrir City hoje a in Denim São City Paulo. em São Paulo. Is for us like É para a nós dream coming true. sonho This one se tornando because realidade. we are totally aware of the fact E temos plena consciência do fato one single group de of que people grupo de obviously pessoas, grupo determinado de cannot pessoas, change não é so capaz de much. fazer But when grandíssimas people is mudanças, getting mas together quando as pessoas and se they share juntam ideas e compartilham and they ideias, share the goals o que that compartilham we seus have in running objetivos our industry, e que temos de mudar is nosso a setor, nossa different indústria, é algo totalmente we all diferente. know Todos that sabemos que we don't have time. não temos tempo, Means ou that seja, climate change and all the problems that they are caiu connected o áudio aqui to original, ecology are not giving us time. Means the world, our industry, everybody of us needs to go in peço action desculpas aos ouvintes, right estamos sem now. áudio na tradução. I have one surprise in some way because we have good news because we have friends and we have consumers and we have the young generation that is absolutely helping us and they fighting Novamente with pedimos desculpas, aqui a gente vai concluir a live, a estamos sem lot o of áudio original na cabine initiatives de tradução. for the climate change and for a better management of our planet. All over the world, the young generation went into the streets to show where and where they are and what they think and what they fight for. The subject of this O assunto conversation dessas conversas is how the gene é como was, que o denim how it is today, era um and dia how como é it's going to atualmente be e como in vai our ser de future. agora em diante. I started to work Eu comecei a trabalhar in the very early 70s, bem no início da década de 70, opening a store in loja Cortina na d'Ampezzo instância turística that de is Vertigo, a Cortina very d'Ampezzo, famous que é winter resort lugar on de the resort de Alps inverno bastante in conhecido Italy. nos Alpes da Itália. I have to say E that devo dizer day after day que dia após dia I was extremely eu tive taken eu fui from muito, assim, de grande medida, the contact fui with the tomado people, pelo contato com as the pessoas, product, com os and produtos. so my E, por conta attitude disso, changed a minha atitude completely mudou completamente and e gave the direction to realmente all my fez com que life. toda a minha vida tomasse uma One thing direção, that tomasse is very important, uma Cortina das coisas que é had muito importante da very região special de Cortina, customers que é que nos because clientes que haviam ali eram it muito was about especiais, celebrities, porque tratava-se de it was celebridades, um about lugar que very agregava special celebridades, people, trata-se de pessoas and muito this one, especiais e que isso de alguma the needs forma of this kind existiam of customer in some necessidades way shaped e que essas necessidades de alguma maneira moldaram a my minha attitude atitude and e my o meu way of thinking meu regarding pensamento our em business. relação à nossa I would atividade, say nosso that trabalho. Eu diria que in early 70, no início da I década de already 70, had eu já tinha a clear uma vision visão bastante of clara the premium denim do que seria o denim because premium, porque what that kind of o que customer aqueles was tipos de asking consumidores was estavam to have buscando era something algo de special especial with a value. e com grande valor. At that time, Aquela época, the denim o denim was totally different era completamente from diferente what we know today daquilo que a gente about conhece como denim denim. hoje. Denim was the O uniform denim for the era o workers uniforme das pessoas and trabalhadoras e was not really part não of the fazia fashion muito world. bem parte do mundo
just to give you an idea that Para uma ideia, is represent in some way what was the situation. It is only in the 1992 that the denim appeared on the cover of Vogue magazine. So almost cerca de 20 years 20 anos after I started to work. depois que eu At the beginning, anyhow, I was much more focused on mais sobre different kind of product because my interest was esse about London, era ainda about meu interesse what the very famous bands are wearing, o que as and so it was about very colorful flower prints, but made in a 5-pocket jeans. It is only when in Europe we learn na Europa, about the protest na época of the young generation in America jovem dos Estados Unidos, and the protest against the Vietnam protesto contra a War, guerra do Vietnã, that we realize E nós that percebemos the jean in some way que o denim de alguma the uniform era uniforme of protesters. daqueles que And, protestavam. we was taken from that and we realized E nós at that não point conseguimos, that e nós percebemos que jean was, our o friend, jeans era o also produto because, que- we totally shared the reason Vou for ver the agora, 8 protest. segundos. And so that is the time Então foi nessa época the denim and the jean que o denims e o jeans tornou-se a minha principal atividade comercial. Naquela época não havia nenhum tipo de marca ou mesmo fornecedores que cobriam aquela área, né? Cobriam essa especialidade. E a minha única fonte realmente era fazer fazer pedidos em toda a Europa, a partir da Itália até Londres, buscar outras coisas em outros locais que eu encontrava no mercado e depois dirigir até Cortina novamente para poder vender as peças. E foi, claro, um trabalho muito pesado, para ser bem honesto, porque eu me lembro quando eu chegava em Cortina de carro cheio de coisas, tudo acabava rapidamente, em poucas horas tudo acabava. Então o único jeito era voltar com o carro, dirigir até Londres de novo e começar o processo de uma outra vez. A certo ponto, especialmente quando eu percebi, me dei conta de que o meu futuro estava no denim, eu comecei a pensar sobre a possibilidade de fazer a minha própria produção. É necessário compreender uma coisa, que eu não tinha nenhum tipo de preparo, eu não estudei em nenhuma escola de moda, eu não sabia nada sobre a cadeia de produção. Além disso, havia uma cadeia de produção que de fato na realidade nem existia naquela época. Então eu tive que criar o meu laboratório, eu tive que criar os meus fornecedores e foi por isso que a região onde eu morava se tornou, de alguma maneira, no futuro, uma espécie de hub do denim. E a coisa mais difícil da época era receber o denim. Ninguém estava produzindo jeans na Europa e o mercado e o fornecimento era limitado apenas às grandes tecelagens americanas. Então, um dia eu decidi ir para lá e tentar comprar jeans para a minha própria produção. Eu fui a todas as grandes tecelagens e elas me disseram que, de uma maneira muito gentil, porém de maneira um pouco arrogante, digamos assim, que eles não estavam fornecendo para pequenas marcas. E, especialmente, eles não estavam prontos para
para exportar qualquer tipo de produto, né, de jeans para a Europa. Eu encontrei um cara bacana e que provavelmente ele era... enfim, ele tinha uma relação um pouco emocional vendo esse cara jovem que estava buscando a sua própria produção. E ele me falou, vai para o Brooklyn, procura essa pessoa, essa é a pessoa que está comprando a nossa segunda linha e talvez ele possa te ajudar. Então, eu fui até o Brooklyn e eu conheci esse cara e o cara me disse, escuta, a maior parte dos meus produtos, a maior parte é vendida aqui nos Estados Unidos mesmo. Porém, o que eu posso fazer, o que eu posso te dar, são os pedidos das pessoas de um cara na Itália, em Nápoles, que às vezes vem aqui para o Brooklyn comprar a minha segunda linha. Então, eu voltei, né, para a Itália e fui diretamente a Nápoles. E depois de uma negociação bastante complicada, eu consegui finalmente comprar 1.000 jardas de jeans em grandes rolos de 250 jardas. Então, surpresa, surpresa, adivinhem, quando eu comecei a colocar o tecido na mesa de corte, eu me dei conta de que o rolo, na verdade, eram peças e pedaços de 2 a 3 jardas, eram pedaços de tecido de 2 a 3 jardas, enfim. E no final das contas, eu consegui cortar as peças e dar início à minha produção. Essa coisa incrível, enfim, é que eu consegui vender as peças às melhores lojas na Europa, em uma questão de horas. E houve uma demanda altíssima para os meus produtos, então o problema não foi conseguir vender os produtos, mas sim como fazer as peças e como conseguir o jeans, conseguir o tecido. E isso foi o início da minha carreira. E a partir daquele momento, eu dediquei toda a minha carreira à missão de trazer o jeans, que era uma espécie de roupa, tecido utilitário, um produto utilitário, e transformá-lo no que ele é hoje, que é um tecido da moda, é um produto da moda bastante incrível e que faz parte das nossas vidas de todos os dias, né? E, evidentemente, naquela época era impossível criar nossos próprios produtos. O nosso foco estava exclusivamente em criar novas modelagens, alguns detalhes e algum tipo de branding diferente. E nós começamos a estabelecer colaborações com as tecelagens somente quando algumas fábricas começaram a produzir na Europa o próprio jeans, né? Então, naquele momento, nós começamos nós, assim, vários outros designers ao redor de todo mundo, nós começamos a entrar nesse mesmo processo, né? E trata-se de uma geração de designers que teve uma influência incrível nos anos a partir de então, né? E naquele momento, a gente não pensava sobre a lavagem dos nossos jeans. Eu me lembro de que nós começamos quando vimos imagens dos hippies nos Estados Unidos vestindo os jeans que tinham marcas e manchas e descoloração, né? E eu me lembro que no jardim de casa eu peguei um grande balde, fiz um mix de água com cândida e aí eu coloquei o jeans nesse balde para tentar chegar naquele efeito. E nós conseguimos chegar nesse efeito e claro que isso definitivamente havia um grande mercado para isso, né, para esse tipo de produto de lavagem.
Mas a realidade é que assim, nós percebemos que depois de fazer essa lavagem do jeans, ou fazer essa destonagem, o feeling era muito melhor e era muito mais agradável usar esses jeans, né? A gente percebeu depois da lavagem esse efeito que tinha, do que era muito mais agradável uns jeans que havia passado pela lavagem do que o que não havia. E por isso eu me lembro que eu comprei uma máquina de lavagem vindo de um hospital que lavava as roupas de camas usadas no hospital, e foi assim que a gente começou a primeira produção com esse tipo de lavagem. Essa foi a época em que nasceu a indústria incrível de acabamentos do jeans. Foi nessa época que a gente começou a estonagem, a lavagem, o acabamento, e que eu conheci Luigi Martelli. Luigi era o proprietário de uma lavanderia que, em contrapartida, estava fazendo lavagem de tecido vintage e linho para hotéis. Eu convenci o Luigi a começar a fazer as lavagens das nossas peças, e assim eles começaram um processo que, honestamente, mudou completamente a história do denim. Todavia, eu me lembro que eu fiquei muito frustrado, porque as nossas peças ainda, mesmo apesar do sucesso que a gente tinha alcançado, nunca chegou sequer perto das amostras que a gente estava naquela época comprando no mercado dos Estados Unidos. Essas peças vintage que a gente trazia dos Estados Unidos. Então, nós começamos a trabalhar na tentativa de chegar mais perto ao jeans vintage. Nessa época, nós começamos uma espécie de... inaugurou-se a espécie de nova era, e que isso foi... e que, enfim, aí era o foco dessa nova era nos jeans vintage. E a gente ficou maluco com isso, a gente estava desesperado atrás de conseguir o melhor jeans possível, a gente estava enlouquecido tentando chegar nos mercados, nas feiras nos Estados Unidos, nos mercados de pulgas dos Estados Unidos, para encontrar a amostra certa de jeans para poder copiar na Europa. As coisas mudaram quando a gente percebeu que tratava-se da abrasividade e do uso do jeans que permitia a criação da beleza do vintage, né? Era o próprio uso da peça que criava essa beleza. Então, a gente tentou, ao longo do tempo, desenvolver as tecnologias de abrasão. E depois de tantíssimas tentativas e erro, e foi um negócio tão incrível, um processo tão incrível, para ser honesto, nós finalmente chegamos à conclusão de que a maneira de conseguir esse resultado era usando as pedras. E isso certamente foi um marco na indústria de lavagem do denim, porque esse tipo de método, enfim, a criação desse tipo de método tem sido usado até os últimos anos, né? E naquela época, a Itália tinha a liderança absoluta no design e no tipo de lavagem usados para o jeans. E na época, eu já estava numa posição de conseguir criar muitas marcas de jeans. Eu já tinha conseguido criar várias marcas de jeans, para citar algumas: Golden Diesel, Replay e muitas outras. E eu também já tinha conseguido distribuir e comercializar aqueles produtos em todo o mundo. Todavia, os japoneses entraram na cena. Primeiramente, talvez o primeiro motivo é que a cultura enorme e profunda do índigo, que faz parte
do Japão. A outra razão talvez seja porque a indústria têxtil do Japão tem a Okayada, e muitas outras. A indústria têxtil do Japão já havia vindo copiando os tecidos vintage dos inícios da história do Deming. Eles já estavam imitando esses tecidos, já estavam comprando muitos produtos das tecelagens americanas, e eles estavam mudando a produção para esses teares maiores. Então, rapidamente, eles tomaram a liderança do mercado de ponta da nossa indústria. E os melhores jeans, certamente, estavam sendo produzidos no Japão. Infelizmente, na época, a gente não estava realmente levando em consideração a questão da sustentabilidade. Para ser bastante sincero, além disso, o mundo, a palavra, perdão, sustentabilidade não era conhecida. A gente não se dava conta naquela época do tremendo impacto que a nossa pesquisa e os nossos design e os nossos produtos e a possibilidade de mudar a mudança e como eles mudariam a indústria e também bem como o desenvolvimento em muitos outros países, como, por exemplo, na Ásia, da China até o Vietnã, até o Paquistão e muitos outros países. Nós nos demos conta em mais ou menos... desculpe, nesse sentido, a gente tomou conta disso no início da década de 90, e nós começamos a conversar, a discutir a questão de como a gente poderia fazer para mudar a indústria e transformá-la em algo melhor, como é que a gente poderia refletir sobre a questão da saúde dos trabalhadores, como é que a gente poderia refletir sobre os químicos, os materiais tóxicos, os processos tóxicos que a gente estava usando na indústria Deming. Eu devo dizer que, na época, nós éramos apenas uma voz pequena no deserto e ninguém estava disposto a nos ouvir. E ninguém estava levando em consideração que isso poderia ter um impacto nas vendas dos produtos. Eu acredito que no início da década de 90, é esse momento que marca é o momento que marca a criação do jeans como ele é hoje. Nós temos que levar em consideração e compreender que, naquela época, a beleza do jeans residia na criação do trabalho artesanal. E, em essência, a criação do jeans estava nas mãos de poucos, eu diria, mestres, mas, para ser sincero, eram quase como artistas que estavam criando tudo artesanalmente, né? E estavam criando produtos lindos. A realidade é que este produto era muito difícil de fazer com que ele fosse produzido, porque, evidentemente, é difícil ensinar as pessoas sobre como fazer um trabalho artístico, né? Artesanal e artístico ao mesmo tempo. E também era uma questão de inconsistência e ter que esse processo de repetir o protótipo era bastante difícil. As coisas mudaram quando os fabricantes das máquinas começaram a investir e a trabalhar em novas máquinas. A tecnologia estava dominando o trabalho artesanal e levando a indústria Denim a uma nova era. E houve uma grande inovação na tecnologia que permitiu a mudança total do nosso mercado, do nosso cenário.
E, aliás, tomou uma direção bastante positiva, é importante dizer isso, porque tratou-se do início do processo de levada em consideração do que significa a sustentabilidade. E que a sustentabilidade é uma das boas amigas da tecnologia, e anda de mãos dadas com a tecnologia. E eu me lembro que no início, mais ou menos em 2000, acho que era 2000 alguma coisa, mas eu comecei a trabalhar com o laser, com a tecnologia laser, que foi, enfim, uma grande inovação tecnológica da época. E, sinceramente, o laser também nos causou bastante frustração, porque as máquinas, de alguma maneira, estavam imprimindo isso e não tínhamos muita experiência no uso do laser, né? Então, eu diria que essa experiência trouxe muitas lágrimas, acho que foi negativo, porque eu me lembro uma noite em que eu me peguei pensando, putz, isso é tudo besteira isso daqui. Então eu estava praticamente pronto para desistir, sabe? Estava quase desistindo. Graças a Deus a minha atitude mudou e eu não tenho isso em mim, né? Eu não sou uma pessoa que desiste. Então eu dei continuidade a tudo isso e ano após ano nós conseguimos melhorar e usar o processo do laser como um dos principais processos usados pouco depois da introdução do laser, o mercado trouxe a inovação de uma outra máquina que não era uma máquina nova, mas, especialmente nos Estados Unidos, era uma máquina usada no início da década de 90 para limpar as sombras e equalizar as cores da peça. Mas a máquina de ozônio entrou mais ou menos em 2005, mais ou menos, e realmente mudou a cena, porque, em essência, o ozônio, a máquina de ozônio é uma máquina que permite fazer a descoloração do denim, salvando toneladas de água, energia e de químicos, né? No que diz respeito ao uso da máquina de ozônio, devo salientar o fato de que faz há muito tempo que eu faço parte de um projeto chamado Wiser Washing. Wiser Wash é uma patente que foi desenvolvida em Los Angeles e, em essência, o objetivo da patente é para evitar o uso de pedras e evitar o uso de qualquer tipo de produto químico e também economizar grandes quantidades de água, energia e emissões de dióxido de carbono. E mais importante do que tudo isso, enfim, dessa tecnologia, nós conseguimos criar um produto melhor. Então, o contraste é melhor, o contraste entre o azul do índigo e a cor natural, digamos, do tecido, ele fica bastante brilhante e o jeans parece bastante rico. E é claro que é um produto melhor do que o produto que a gente tinha anteriormente. Além disso, é possível fazer o contraste high e low nas costuras
e também é bastante fácil. E é um processo que hoje em dia permitiu e que foi desenvolvido em Los Angeles e depois a sede hoje em dia no Israel, com um grande centro de desenvolvimento e de treinamento, mas esse centro foi licenciado também, a patente foi licenciada para indústrias muito relevantes como o PPJ no Vietnã, Arvind na Índia, LT na Itália, e Tunísia e Romênia, Pizarro em Portugal. Evidentemente, e sem dúvida alguma, trata-se de um processo que vai dominar uma parte relevante do processo de lavagem da indústria do denim. Hoje em dia, nós nos demos conta de que, quando falamos de sustentabilidade e processos ecológicos, isso não diz respeito exclusivamente aos acabamentos. Durante muitos anos, a questão do acabamento talvez fosse o processo que, para nós, fosse o processo que foi mais atacado, porque, de alguma maneira, fazia parte do nosso trabalho final e era o processo que, em nossa opinião, estava criando mais poluição do que qualquer outra parte, qualquer outra etapa do processo de criação das peças. E, sinceramente, isso não é verdade, porque, claro que é incrível o que fazemos para poder melhorar a questão ecológica no acabamento, mas a realidade é que é necessário discutir todas as etapas e todo o processo da nossa cadeia de produção. Mais especificamente, temos que começar com a agricultura, porque o algodão tem um papel super relevante na indústria do denim. E temos que temos que discutir como que a gente faz o índigo. A gente tem que discutir como que a gente faz tingimento das peças. A gente tem que falar como a gente faz a tecelagem e como se dá o acabamento nos tecidos. E também, por fim, a gente tem que discutir, conversar sobre como se dá o processo de lavagem e estonagem, né? Hoje em dia, não acabou a discussão por aí, porque se queremos falar sobre sustentabilidade, temos também que pensar e refletir sobre como nós distribuímos os produtos e como chegamos ao consumidor final. Em relação ao algodão, é necessário levar em consideração algumas questões que provavelmente não são muito bem-vindas no Brasil, digamos, que é, por exemplo, o Brasil é um dos maiores produtores de algodão do mundo. Eu tenho consciência que produzir algodão traz os meios de vida, né, traz os meios de sustentação, de sustento para muitas pessoas no Brasil, porém a gente tem que levar em consideração que plantar algodão tem um preço muito alto, porque toma muita terra, consome muita água, energia, produtos químicos, porém, acima de tudo, em última instância, a plantação de algodão degenera o solo. Aliás, é uma obrigação, depois de um determinado número de anos, as lavouras que foram usadas para plantar algodão devem ser transformadas em outras lavouras, para que seja possível a regeneração, para que o solo possa se regenerar. E isso, evidentemente, é uma questão muito séria.
e principalmente porque o futuro da humanidade depende do fato de que toda a terra disponível possível tem que ser dedicada à produção de alimentos. Então, honestamente, a gente tem lutado há muitos e muitos anos para tentar substituir, pelo menos parte do uso do algodão com outras fibras que sejam muito mais sustentáveis, né? Principalmente estamos falando, por exemplo, de todas as fibras de celulose que são derivadas das árvores. E a gente pega e podemos pegar as partes disso na indústria de celulose dos países em que temos controle total da ecologia e da forma como eles fazem a plantação das árvores. Porém, a outra questão é que, sinceramente, vai mudar a realidade do nosso cenário é o uso do cânhamo, né? O cânhamo, a gente está falando aqui do cânhamo industrial, que é diferente da marihuana, da maconha, e que foi banido nos Estados Unidos há muitos, muitos anos. Se não me engano, em 1937. E somente recentemente é que a produção do cânhamo foi regulada de acordo com novas regras, então agora podemos usar o cânhamo industrial na nossa produção. Eu devo dizer que quando nós estudamos as propriedades do cânhamo, para ser sincero, essas propriedades são absolutamente incríveis. Trata-se de uma fibra que é forte, é resistente, é mais resistente que o algodão, não exige água, não requer água, e não requer grandes quantidades de terra para poder garantir sua plantação. O cânhamo é naturalmente antibactericida. E o que é mais importante e o que é mais relevante é que o cânhamo tem a propriedade de usar o dióxido de carbono na atmosfera e devolver o dióxido de carbono para o solo, regenerando assim o solo. Então, não só o cânhamo é uma fibra incrível, mas também o cânhamo oferece a oportunidade de melhorar grandemente a saúde dos nossos solos, da nossa terra. A outra parte do nosso trabalho, e que é bastante relevante, se diz respeito à introdução de fibras recicladas na produção de jeans. Eu me lembro que eu fiquei muito inspirado anos atrás, quando eu viajei ao Brasil, para ver como a indústria estava reciclando os dejetos advindos da produção do algodão nas tecelagens e fábricas. E isso abriu para mim um novo cenário, uma nova possibilidade, no sentido de que eu percebi a possibilidade de eliminar e de reusar muitos dejetos, mas também, como uma segunda etapa desse processo, de abrir o caminho para outro processo que no futuro próximo, e mesmo hoje, já está em vigor, né? Que que diz respeito à reutilização e à economia circular. Eu devo dizer que, no que diz respeito ao poliéster, há muitos rumores, há muita conversa hoje em dia sobre a reciclagem do poliéster. Claro que trata-se de uma coisa muito positiva, porque isso significa
acabar com o uso do plástico no mundo, reduzir o uso do plástico no mundo e também melhorar a difusão de microfibras do poliéster. Porém, não se trata, quando a gente está falando de denim, não é uma boa opção quando a gente está falando de denis. Aqui tem uma imagem que o meu amigo, a minha amiga, perdão, Annie Powers me encaminhou, e é muito impressionante essa imagem. É o que está acontecendo com o uso de stretch nos jeans, depois que chega no solo por um ano, que ficou no solo por um ano, né? Como dá para ver aqui, todos os filamentos do poliéster, independentemente do fato de que é novo o poliéster ou reciclado, em última instância, o poliéster fica ali por pelo menos 500 anos, fica no solo por cerca de 500 anos. Então, a fabricação de um bom tecido é um ponto chave para conseguir chegar a um nível bom de sustentabilidade. Os tecidos e materiais em geral, sempre, no início, talvez todos sejam, e hoje em dia, enfim, é um trabalho que exige dedicação total. Há muitos anos, eu criei uma empresa chamada House of Gold, que, em essência, era uma empresa de criação dedicada à criação de novos materiais, novas formas de denims, novos produtos, e também nós fazemos, que é baseada em Los Angeles, e também nós vendemos esses produtos em todo o mundo. Mais especificamente, nós temos trabalhado na produção dessas novas fibras, também na introdução do modal, usando cânhamo, a gente tem usado algodão orgânico e toda a família de produtos reciclados, mas o que é mais importante aqui, porque, sinceramente, nós somos a primeira empresa que começou a fazer isso, todas as novas fibras estão sendo apresentadas e introduzidas no mundo para que a gente possa dar a sensação e a textura da nova fibra na parte exterior do tecido. Isso, com certeza, na criação dos tecidos, tem um efeito relevantíssimo na criação dos tecidos e no processo de fabricação de um produto melhor. E trata-se de um ponto crucial também para que a gente consiga fazer a lavagem, o acabamento e a estonagem muito mais fácil. Recentemente, nós criamos um novo processo que nós denominamos de Wizard e que diz respeito à fabricação, à produção de novos processos de tintura que usa o índigo smart, o índigo inteligente, que ao invés de ser um processo químico de tingimento, é um processo eletrolítico de tingimento. E aí nós temos reconfigurado o Rodin para conseguir economizar muita água e energia e também produtos químicos. O fato é que, ao introduzir esse sistema de tingimento, a gente conseguiu uma grande vantagem ao acabamento, porque o acabamento da peça, nesse ponto, fica muito mais fácil, muito mais simples e muito melhor. É claro que o jeans de amanhã de uma maneira ou de outra, é um grande ponto de interrogação. Mas o que seria esse jeans de amanhã, né? Ainda é um grande ponto de interrogação, mas eu tenho certeza que o jeans de amanhã tem diferentes caminhos e tem raízes nos jeans de hoje. Está muito claro para mim
que o jeans do futuro é o jeans que é feito a partir do Covid. Uma coisa que tem tido um papel gigantesco é a questão da digitalização. A digitalização no passado era uma opção séria, porém hoje em dia trata-se de uma obrigação. Hoje em dia não é possível criar, não é possível produzir amostras, não é possível fazer produtos ou produção ou garantir a distribuição, a chegada até o consumidor final sem uma grande melhoria na digitalização. Eu tive sorte porque há muitos anos já eu faço parte da equipe da Maiar. Maiar é uma empresa de software que é bastante conhecida no Brasil, porque nós já tivemos bastante sucesso no Brasil e é uma empresa de software que permite os criadores e designers e os desenvolvedores de produto a customizar o design e também para incluir toda a tecnologia que está conectada ou relacionada ao laser especificamente, mas também com todos os outros processos de lavagem. Mas, de alguma maneira, isso também é muito empolgante, porque não vamos parar por aqui. Isso é tão empolgante que não vamos parar por aqui, porque vamos trazer o nosso produto virtual em um showroom digital. E ainda mais do que isso, nós seremos capazes de operar um desfile, dando diretamente aos consumidores a possibilidade de adquirir o produto sem ter que passar, sem que ter acesso a uma amostra.